Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, entramos aqui para falar de um assunto que está tomando conta das redes sociais. A Polícia Federal confirmou que a ministra Damares Alves mentiu. Gente, mentiu. Vocês lembram de tudo que ela falou. Agora surgiu aí a resposta da Polícia Federal, que a gente coloca aqui na tela do Critica Brasil, que fala a verdade, doem quem doer. Polícia Federal diz que Damares mentiu sobre sexo oral com crianças. Falta agora punir a senadora eleita. Gente, é muita vergonha, muita vergonha. A Polícia Federal não está investigando nenhum esquema de tráfico de crianças e de exploração sexual de menores na ilha de Marajó, ao contrário do que afirmou a ex-ministra Damares, senadora eleita pelo DF. Segundo a jornalista Malu Gaspar, do Globo, duas fontes da PF que teriam sido acionadas caso a denúncia tivesse sido feita afirmaram que a corporação investiga vários casos de pedofilia na região norte do Brasil, mas nenhum com as características mencionadas pelo ex-ministro dos Direitos Humanos. Hoje, inclusive, abro aspas aí, hoje, inclusive, a Polícia Federal está realizando uma investigação sobre crimes sexuais de menores, com mandado de prisão, mas que também não tem relação nenhuma com o caso, disse Gaspar, sobre o assunto. Olha, é aquilo que a gente já estava dizendo aqui. A ministra Damares Alves criou ela inventou isso dentro de uma igreja para causar pânico nas pessoas. Por quê? Porque ela não conta uma história para simplesmente dizer, olha, isso ali aconteceu. Não, ela conta história, que é a história dela mentirosa, é para fazer com que as pessoas que estão ouvindo a ela sintam ódio daquele cidadão político que ela é contra. Então, se ela está falando de um crime, aí ela diz que é culpado do crime. Aconteceu um acidente no meio da rua. Culpado é o Lula, culpado é a esquerda. Crianças foram estupradas no Marajó. Culpado é a esquerda, culpado é o Lula. É o que fala a dona Damares. A fala dela é sempre assim. Sabe, eu vou colocar aqui coisas absurdas que ela já falou para vocês assim sentirem como é o modus operandi da Damares. Mas eu vou colocar frases faladas pelos apresentadores do Band News FM para vocês entenderem para onde vai. Eu estava pesquisando sobre o caso Damares e ali encontrei também uma ONG que a Damares ela é a dona, é a que gerencia, que recebeu milhões do governo federal sem edital. Encontrei isso. E isso aí, parceria com a Michele Bolsonaro. Lembrando que a Michele Bolsonaro foi a patrocinadora dela, aqui no Distrito Federal, para a senadora. Eu me lembrei de uma novela chamada Salve Jorge, de 2012. Não sei quantos de vocês chegaram a assistir essa novela Salve Jorge, de 2012, da Rede Globo, novela das 8, na época, que tinha uma cidadã do bem, chamada Lívia Marinho, representada ali pela Cláudia Raia, que fazia banquetes sociais, que fazia banquetes beneficentes, que era dona de ONG, que fazia todos os encontros políticos contra o tráfico de pessoas, contra a pedofilia, ou seja, era uma cidadã de bem. Ela, na realidade, era a bandida da história, a vilã da história, que coordenava, gerenciava o tráfico de pessoas, o tráfico internacional de pessoas. E ali, a parceira dela era chamada Wanda, que quem fazia era a Totia Meirelles, que fazia a segunda vilã. E nós tínhamos a Giovanna Antonelli, que era uma agente policial, que estava no caos desse cidadão de bem. Aí eu me lembrei disso porque envolve a questão da Damares. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, eu vou falar isso aqui para vocês, colocar na tela do Critica Brasil, para vocês sentirem o clima do que eu estou falando. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Programa liderado por Michele Bolsonaro repassa verba a ONGs aliadas de Damares, diz o jornal aqui. Vamos ver isso aqui, só para vocês lembrarem. O programa Pátria Voluntária, criado por decreto de Jair Bolsonaro em junho de 2019, liderado pela primeira-dama Michele, repassou recursos sem edital a instituições aliadas da ministra Damares Alves.
A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Desde abril de 2019, foram arrecadados 10 milhões e 900 mil reais, dos quais 4 milhões e 300 mil foram aplicados até agora, sem edital nenhum. Beneficiada com 240 mil, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras foi indicada por Damares para receber recursos, segundo o documento da Pátria Voluntária. Não é? Duas organizações filiadas a Damares também, a MTB, também receberam verba de doações no valor de 391 mil, a outra de 10 mil, no total repassado aí 4 milhões de 10 milhões arrecadados. Agora, essa notícia é que veio impactar. Veja, a Damares já estava recebendo, através disso, dinheiros vindo do governo federal, sem edital. Agora, saiu mais essa aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha isso. Damares é fundadora de ONG acusada de tráfico de crianças. A ONG Atine, exatamente aquela que eu falei, é alvo de acusação do Ministério Público e de indigenistas que falam em tráfico, sequestro e exploração sexual de crianças. Olha isso, gente. Damares Alves, ex-assessora do senador Magno Malta, foi anunciada há menos de 2 semanas como futura ministra do nova pasta das Mulheres, Famílias e Direitos Humanos, já coleciona falas polêmicas e acusações. A ONG Atine, fundada por Damares, é alvo de acusações do Ministério Público e de indigenistas que falam em tráfico e sequestro de crianças e incitação ao ódio contra indígenas. Em 2016, a Polícia Federal pediu à Fundação Nacional do Índio informações sobre supostos casos de exploração sexual e tráfico de índios. O despacho estaria a ONG de Damares e outras duas. A informação também foi da Folha de São Paulo. Está aqui, a data é de 2018. Já lá atrás, a Damares já estava no olho do furacão, gente. Então a pergunta que não quer calar é: será que esta cidadã de bem, não seria ali a Lívia Marini da história? Por que ela fala tanto disso? Eu vou colocar aqui, na voz dos apresentadores do jornal Band News FM, para vocês verem o que ela já falou, o que ela já disse. Aí vem o meu comentário. Presta atenção nesse vídeo aqui, muito importante. Publicamente, né? Num culto em que havia, inclusive, muitas crianças. Por que eu estou dizendo que Damares é reincidente nesse tipo de acusação? Porque ela já disse coisas do Arco da Velha e, mais uma vez, eu peço desculpas por ter de falar isso no microfone da Band News FM. Ela já disse, em 2013, que os holandeses começam a masturbar seus bebezinhos a partir dos 7 meses para que eles se tornem homens saudáveis sexualmente. Que as meninas dessa mesma idade teriam suas vaginas massageadas para que tenham prazer na fase adulta. Os holandeses souberam disso. Alguns ridicularizaram, outros se mostraram indignados e afirmaram que a ministra brasileira estaria defendendo, estaria inventando fábulas sexuais contra crianças. A Damares já disse que hotéis fazenda aqui no Brasil funcionam como fachada para que turistas possam transar com animais, com bezerros, cabras e galinhas. Ela afirmou, em uma entrevista, que uma professora de Brasília estaria em dilema porque um aluno de 3 anos de idade estaria fazendo sexo oral em um outro bebê da mesma idade, só que a diretora a teria admoestado a não fazer nada a respeito, porque se ela fizesse seria homofobia. Ela disse que uma escola brasileira determinou que o dever de casa de meninas de 12 anos seria beijar meninos e outras meninas. Que crianças, a partir de 10 anos em Rondônia, recebem na escola espelhinhos para aprender a se masturbar, olhando para as próprias vaginas. Que livros didáticos brasileiros redirecionariam crianças para sites pornôs. Crianças de 9 anos de idade, que meninas de 10 anos de idade estariam enfiando crucifixos na vagina. Tudo isso sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência. Vejam a visão que a Damares tem do Brasil. Olha, a gente dá até, assim, asco, vergonha de a gente ouvir essas coisas, mas foi falada por ela.
falando absurdos, tudo falando dentro de igrejas, tudo falando em palestras. Essa mulher, ela destila perversidade. Essa mulher tem algum problema sexual. Ela tem algum problema, porque tudo que ela fala envolve sexualidade de crianças. Tudo que ela fala. Aliás, agora eu vejo a Damares, quando ela disse que viu Jesus na goiabeira, não era Jesus na goiabeira. Não era Jesus na goiabeira. Era o Satanás falando contigo. Te conduzindo para essa perversidade. Te conduzindo para ser o servidor do pai da mentira. Te conduzindo para ser adoradora do pai da mentira. Te conduzindo para ser tão perversa a ponto de criar coisas na tua mente e de fazer coisas sem qualquer pudor, sem qualquer temor de Deus. Falando ali em frente da criança. Se ela é capaz de usar essas coisas maléficas, falar dentro de uma igreja, na frente de pais e mães e crianças, por causa de eleição, essa mulher é capaz de tudo. É por isso que eu recordei da novela Salve Jorge, em que Cláudia Raia faz um papel da boa moça, mas que na realidade é ela que faz o tráfico de pessoas. Eu não estou acusando a Damares de tráfico de pessoas, nem de pedofilia, mas tudo o que ela fala é imbuído dessa situação. Por que ela mente tanto? Por que ela falou que tinha uma professora que estava no dilema de uma criança fazendo sexo oral no outro bebê? Isso é uma blasfêmia, isso é uma mente perversa, uma mente nojenta, imoral, sexualmente, sabe, translocada, perversa. É como se fosse uma pessoa em um estado assim, de psicose. Chega a ser uma psicopata. Como ela é capaz de dizer isso de uma professora? Dizer que uma das tarefas era ficar beijando o menino, ficar beijando o menino. Da onde você tirou isso? Que escola era essa? Então tudo para ela envolve esse lado sexual. Tudo para ela é envolvimento com crianças e tal. Então aí eu pergunto para as pessoas qual o problema dela. É um problema espiritual? Porque se for problema espiritual, ela tem que passar-se por uma sessão do descarrego por essa mulher, pelo que ela fala, pelas nojeiras que ela diz. E agora a Polícia Federal dizendo que ela mente, não tem informação nenhuma, não passou denúncia nenhuma. E ela mente tanto, quando ela fala da Ilha de Marajó. Ilha de Marajó, não é? Não tem fronteira com países, com Guiana, ou seja, não tem fronteira, é uma ilha, não tem fronteira com nada. E ela diz que na fronteira do estado de Marajó, onde você viu ilha ter fronteira? Em primeiro lugar, ela mente descaradamente. Só que agora a mentira dela foi longe demais. Porque isso tudo envolvendo crianças, desde a época do desenho Frozen. Falando ali que a princesa, porque ficou sozinha no castelo, por causa disso, a princesa seria lésbica. E a princesa voltaria para dar um beijo na Bela Adormecida. Misturou, desenho da Bela Adormecida com Frozen para impactar a vida das pessoas. O que essa mulher representa é um perigo. Essa mulher, ela tem fala diabólica. O que ela fala sem pudor, sem temor, sem provar nada, ela é mentirosa, asquerosa, nojenta, vulgar. Essa mulher tem que ser extirpada da política. E agora, com a Polícia Federal confirmando a mentira dela, a punição tem que ser caçada. Caçar o registro dela. Por todas essas mentiras que vocês ouviram. E por muitas mais que essa mulher pode fazer dentro do Senado. Essa mulher representa um perigo para as mães. Um perigo para as crianças e para a sociedade. Ela é capaz de tudo pelo poder. É capaz de tudo pelo fanatismo. Aí falar... Aí o Bolsonaro está fazendo maravilhas. Meu Deus do céu. Quem não sabe que com o Bolsonaro aumentou o sumiço de crianças, aumentou o tráfico de armas, aumentou a violência nas comunidades, aumentou, inclusive, casos de pedofilia e estupro. Estava lá, na questão lá do norte, e toda aquela área de garimpo e tal. Tudo ficou pior. E ela tenta mascarar. Ela tenta mentir por causa do seu cargo, do seu dinheiro. Mulher asquerosa, nojenta. O Tribunal Superior Eleitoral precisa ser acionado urgentemente. Aliás, o Grupo Prerrogativa já acionou o Supremo Tribunal Federal.
Esperamos que haja punição contra essa perversidade que a Damares faz. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer. Tchau, pessoal. A gente volta mais tarde. Tchau.